Bom dia, é um prazer receber todos vocês aqui pelo Facebook ou presencialmente na Biblioteca Parque Vila Lobos para um encontro do Segundas Intenções, que tem como convidado o escritor, romancista, biógrafo, autor de estudos literários, Tom Farias, cuja obra a gente vai abordar aqui, tanto a obra como biógrafo, estudioso de literatura, como a obra de ficcionista do Tom Farias, que eu tenho o prazer de cumprimentar aqui nesse sábado ensolarado. Tudo bom, Tom? Rapaz, bom, essa é uma pergunta meio capciosa, né? Nós estamos com a quinta onda vindo por aí, enfim, mas é importante a gente ter consciência da nossa responsabilidade social, sanitária. Estamos aqui todos de máscaras, né? Enfim, mas está tudo bem, tudo tranquilo. Que momento, né? Uma simples pergunta protocolar, né? Tudo bem, a gente reflete sobre ela, porque o momento não é de normalidade absolutamente. Aliás, o Tom Farias, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, escreveu e publicou um livro, um romance interessantíssimo, muito forte, chamado A Bolha, sobre o qual a gente vai conversar. Porque o Tom Farias é o seguinte, todo mundo conhece o Tom Farias, sobretudo pelos estudos dele, sobre o poeta Cruz de Souza, sobre o abolicionista José do Patrocínio, sobre a Carolina Maria de Jesus, a grande escritora, cuja obra vem sendo resgatada, e sobre a qual a gente vai falar também, porque a obra dela, a recepção e a repercussão da obra dela sofreu muitas flutuações, é uma escritora muito importante. Mas o Tom Farias também é romancista, e às vezes, não sei se você tem essa percepção, Tom, mas às vezes a sua obra de ficcionista fica meio à sombra da sua obra como biógrafo, né? Acho que o meu ofício é escrever, né? Então, eu escrevo em todas as áreas. Então, poemas, por exemplo, que ainda não publiquei livro, mas vou publicar um livro de poemas esse ano, que é Partilha, roteiro, enfim, ensaios, contos, mas a minha pegada mesmo foram os estudos históricos. Quer dizer, além de jornalista, eu sou formado em letras, com especialização, mestrado em literatura do século XIX, e aí então a minha pegada grande foi trazer a história de muitos desses autores do passado, muito apagados, muito embranquecidos, muito esquecidos pela historiografia literária, sobretudo contemporânea, e foi essa recuperação do poeta Cruz de Souza. Então, acho que isso marcou muito, porque foram livros muito premiados, né? Bastante premiados, e então acho que essa minha parte foi a que mais ressaltou. Mas eu tenho 2 romances, publico um romance novo agora no ano que vem, que é Toda a Fúria. Tem a ver com a bolha ou não? Não, a bolha não. A bolha, Tom, a história da bolha é bem interessante, depois eu conto aqui, mas Toda a Fúria é um romance urbano. Eu escrevi uma primeira redação em 2007 e depois eu fui atualizando esse romance para os tempos atuais. É um romance muito forte, muito pesado, e eu estou corrigindo ele e estou me emocionando bastante com essa história de Toda a Fúria. Entendeu? Perfeito. Tom, depois dessa primeira troca de impressões aqui, de comentários que você fez, eu vou retomar um pouco o fio da meada, que é o que a gente segue aqui no Segundas Intenções. O Segundas Intenções, que é uma série de encontros que acontece aos sábados, alternadamente aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, traz sempre escritores para falarem da sua trajetória, desde os primeiros contatos com a literatura até o momento em que começam a produzir livros que faz com que eles recebam o convite para estar aqui no Segundas Intenções, convite feito pela equipe da SP Leituras, que gere as 2 bibliotecas. E aí a gente vai, então, em geral, a gente divide o papo com o começo da trajetória do autor, do convidado, e depois falando um pouquinho mais da obra. E eu só queria, antes de começar a perguntar coisas sobre sua trajetória, onde você nasceu, como você teve contato com literatura, etc. Antes disso, eu só queria dar um aviso aqui no
para quem nos acompanha aqui na própria biblioteca, presencialmente, em geral nós temos um microfone para as pessoas fazerem perguntas, mas agora, em virtude da pandemia, das medidas sanitárias que a gente tem tomado, Tom e eu estamos aqui de máscara, como toda a equipe e o público aqui da biblioteca. Em respeito a essas normas, a gente pede que as perguntas sejam feitas, para quem estiver aqui na biblioteca, sejam feitas por escrito, né, que a produção me passa aqui as perguntas a serem feitas ao Tom, e quem estiver nos acompanhando pelo Facebook pode mandar as perguntas pelo Facebook. Onde você nasceu? Como é que você começou a ter contato com livros, literatura? Conta um pouquinho da gênese do seu trabalho, sobre o qual a gente vai falar depois. Por favor. Vamos ficar aqui até amanhã, então. Vamos embora, a gente tem 2 horas. Não, você é um jornalista que tem aquele poder de síntese. Bom, enfim, da profissão. Eu perdi meu pai aos 10 anos, e meu pai tinha hábitos muito de comprar livros, vendia muito livro na porta de casa, né? Então ele comprava muito livro de porta de casa, enciclopédias, coleções, enfim. Eu, às vezes, achava que algumas coisas eram os mesmos livros, só com capa diferente. E quando meu pai faleceu, eu tive um trauma, que foi um processo de insônia crônica, e meu processo de insônia chega a 5 dias sem dormir. Hoje eu fico 2 dias tranquilamente, sem dormir. E fui descobrir esses livros que tinha em casa. Então, eu passei a ler, dos 11 anos, mais ou menos, tudo que tinha, ou seja, li toda a coleção que ainda tenho hoje, do Machado, do Lima, decorei o Ateneu, todos esses livros que havia em casa, eu decorava esses livros. Então, esse foi meu processo inicial com a literatura. E, a partir dos 13, eu passei a produzir um diário. Eu tenho alguns cadernos ainda desses diários. Estreiei no jornalismo aos 14, num jornal, né, digamos, impresso, né, um jornal comercial. Como aos 14 você estreou anos. Com 14? De que maneira você estreou? Porque é muito precoce, né? Eu participava de um grupo de estudos, nós tínhamos um grupo de estudos da Escola Técnica, e nesse grupo de estudos eu estava produzindo um texto chamava Consciência, eu não tinha mais ou menos ideia desse texto, está no meu diário, né? Eu descobri, até eu conto essa história nos Escritos Negros, na introdução dos Escritos Negros. E um camarada, ouvindo eu falar o texto para os meus amigos, falou: pô, gostei muito desse texto. Eu tenho um jornal tal, se você quiser, poderia publicar esse texto lá. E eu falo que a minha estreia foi essa porque eu ganhei dinheiro. Ele me pagou, tipo, uns R$100, assim, hoje, né? Por esse texto. E daí eu não parei mais de escrever. Então, quer dizer, o meu processo foi basicamente esse, né? E a partir daí, quer dizer, eu fui iniciando. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, ali entre o bairro de Padre Miguel e Realengo, né? Ali bem perto da escola de samba, Mocidade Independente de Padre Miguel, perto da Elza Soares, dessa turma toda. Descobri que havia uma correlação da família da minha mãe, né, vizinha à família do Cruz de Souza, e aí, então fui fazer essa conexão toda. Descobri que na biblioteca que meu pai tinha deixado haviam livros do Cruz de Souza também. Então, essa pegada entre a questão da literatura e o jornalismo foi muito cedo comigo. E aí eu não parei mais de fazer esse processo. Então, para o mundo da escrita, né, foi muito rápido, para o mundo da militância literária, para o mundo vamos dizer assim, né, desse ativismo cultural. Então, isso vem desde cedo comigo, desde cedo. E desde cedo eu comecei a produzir muita coisa, desde cedo. Então, quando eu estava agora na pandemia, com essa loucura, eu imaginei, eu viajo mais ou menos entre 15 a 17 dias por mês, eu andava fora, antes da pandemia, viajando. Então, eu ficava um período muito, muito pequeno em casa. E com a pandemia eu falei, cara, o que eu vou fazer com esses 17 dias que eu não viajo mais?
E aí eu resolvi mexer na minha vida e achei meus arquivos de jornais, e desses arquivos resultou nesse livro Escritos Negros. E o primeiro artigo que eu achei foi de 1987. Você nem era nascido ainda. Que ano que é? 1987. Você nem era nascido ainda, enfim. Eu sou de 66. Então, aí eu descobri esse artigo e resolvi fazer um livro só com textos relativos a autores ou personalidades negras, né? Por isso, Escritos Negros. Mas tem muito. Agora estou preparando um outro livro, que chama Gênio Negro, que é um ensaio sobre Machado e outras questões. E aí você enveredou para uma série de estudos, vamos dizer assim, monotemáticos, né? Assim, sobre alguns autores negros, né? Assim, você teve essa militância jornalística sobre a questão da literatura negra, da cultura negra no Brasil, mas depois você também foi para esses ensaios que são sobre autores específicos, né? Quando começou isso? O que acontece assim, a educação no Brasil, ela é toda fundada no racismo, né? Nós não contribuímos para a educação brasileira. Até 13 de maio de 88, nós éramos proibidos de frequentar escolas. Mas isso vingiu até a virada do século. Em algumas regiões do país, no século XX ainda se cometia escravidão. Até a virada do século, porque não tinha chegado a notícia ainda da abolição da escravatura. E muito malandramente, latifundiários mantinham essa informação sigilosa, porque era um fato. Então, quando eu comecei a estudar esses autores, eu comecei a perceber o quanto esses autores, a vida e a história deles eram deturpadas. No caso do Cruz de Souza, por exemplo, né, o meu amigo Paulo Leminski, eu briguei muitas vezes com Paulo Leminski sobre isso, mas assim, a história do Cruz de Souza, um cara que batalhou pela abolição da escravatura, tem centenas de textos falando sobre isso, foi perseguido, né, foi discriminado, mas que continuam dizendo que o cara gostava de branco, enfim, né? Então, essas coisas me incomodavam muito. A outra é você abrir a história do Brasil, os livros didáticos, e você só tem negros no eito, só fala de navio negreiro e de escravos, né? Cara, se você olhar a história dos reinos dos continentes africanos, cara, você imagina o seguinte: será que só vieram para cá negro boçais, digamos assim? Ou vieram médicos, vieram filósofos, vieram professores, vieram arquitetos nos navios negreiros, né? Rainhas, reis. Então, assim, a história precisa ser revista. E eu quis fazer essa revisão da história a partir da literatura, de contar de fato quem era o Patrocínio, de quem era o Cruz de Souza, quem é a Carolina, quem é a Maria Firmina dos Reis, e um monte de outros, que são 16 livros publicados, que eu tenho até hoje, entendeu? Agora, Tom, quando que você teve essa percepção? Quando começou essa percepção? Você falou do seu início no jornalismo muito precoce, com 14 anos, mas quando você, para você mesmo, caiu a ficha, assim, que você tinha essa missão, que ao mesmo tempo é intelectual, é cívica, é ética, né, de iluminar o papel de alguns autores muito importantes na constituição da cultura brasileira, mas que estavam à sombra de outros autores. Quando que você teve consciência desse projeto que você vem desenvolvendo nos seus livros? Cara, eu sou sagitariano, né? Faço aniversário até no dia 2 agora, por favor. Presente, por gentileza. São bem-vindos. Você faz aniversário, eu já te falei, né? Junto com meu pai. Meu pai também é dia 2 de dezembro. Até a Ria Livraria, aqui da Vila Madalena, vai fazer um evento no dia 2, com 2 livros meus, o Carolina e a Bolha. Então, 19 horas, quem quiser. Livraria da Vila da Fradique? Ou da Lorena? Ali é Ria Livraria, no endereço eu não sei. A Ria, não, entendi que era da Vila, a Ria Livraria. Ria Livraria. Sim, a Ria Livraria. Então vamos corrigir aqui, que eu entendi que era da Livraria da Vila, mas é Ria Livraria. Perfeito. A Morgana e o Paulo Scott que estão organizando isso
isso lá. Mas, assim, quer dizer, eu acho que as vidas dessas pessoas me incomodavam demais diante da história muito facilitada que se contava sobre eles e nunca sobre o protagonismo da família. No caso do Cruz de Souza, por exemplo, dizia que era filho de escravos criado pelos senhores. Está aí, é só botar no Google que vai aparecer lá. E aí você descobre um documento de 1874, onde diz completamente ao contrário. Mas o documento está no Arquivo Público de Santa Catarina. Por que ninguém achou esse documento no Arquivo Público de Santa Catarina? Por que eu sou do Rio de Janeiro, consigo acessar um documento, e historiadores locais não conseguem acessar esse documento? Então, assim, isso aconteceram com outras personalidades. Então, eu sempre me incomodei, fiquei inquieto com essas leituras muito, muito facilitadas das coisas. E fui perceber que boa parte dos historiadores reúne um monte de livro em casa, lê e faz o seu próprio livro. Ninguém vai em campo, né? Para escrever o Patrocínio, eu passei um mês em campos. Fontes primárias e não secundárias, sim. Né? Patrocínio, eu passei um mês em campo. Para Carolina, eu fiz 3 vezes a Sacramento. E só podia ir de carro. São 1.500 e poucos quilômetros do Rio de Janeiro até lá, né? O Cruz de Souza, eu percorri 6 estados. Estou escrevendo agora o livro, a biografia do João Cândido, né? São 8 estados, mais 2 viagens ao exterior. Então, assim... A biografia do João Cândido não saiu ainda, você está escrevendo? Não saiu ainda. Eu acredito que eu consiga publicar em novembro de 2022, acho. Consiga publicar. Então, acho que as fontes estão aí, as fontes sobre a escravidão, a releitura da história do país, mas nós continuamos ainda fundados sobre uma educação eugenista, uma educação que discrimina as classes, e a gente vai aprendendo isso desde pequeno. É difícil sair sobre isso. Eu recebi agora o livro Negrinha, do Monteiro Lobato, o conto do Monteiro Lobato, publicado pela USP, com apoio da CAPES, e em três idiomas, né? Mas, assim, quem tem a idade que eu tenho, ou já passou de 50 anos, leu Monteiro Lobato com maior naturalidade na vida. Quer dizer, hoje é impossível você ler o Monteiro Lobato com a mesma naturalidade. Entendeu? Então, essas coisas se passaram por nós de maneira que a gente vai adquirindo também essa noção de que está tudo normal, de que há uma democracia racial no país, a gente não se dá bem porque a gente não se esforça, entendeu? Então, é um pouco por aí. Ainda há pouco escrevi um artigo para a Folha sobre o ABC da Liberdade, né, do Toreiro, né, que é um livro que fala sobre a história do Luiz Gama. Né, e lá diz o seguinte, quer dizer, que as crianças vinham brincando nos navios negreiros, brincando de pula-pula nos navios negreiros. O navio negreiro era uma coisa legal, era uma viagem, sabe? Devia ter menu e tudo, né? Você escolhe o menu, internet. Então, assim, como é que no século XXI alguém ainda conta uma história dessa? É debochar com o nosso passado. E uma outra questão também fundamental é que nós conseguimos sentir coisas que outras pessoas não sentem. Na minha linha genealógica, vai ter sempre alguém que foi escravizado. Na linha genealógica de algum branco, vai ter sempre alguém que escravizou. Não tem jeito. A minha família não escravidou. É uma exceção, mas, no geral, não é isto. Essa exceção não existe. Então, eu consigo ter mais sensibilidade quando falo de Patrocínio, quando falo de Cruz de Souza, pelo fato de ser negro. Né? Meu avô morreu com 112 anos, meu avô. E um belo dia, era muito engraçado, porque eram 2 velhinhos, né? Minha avó e meu avô. Minha avó tinha uns 20 anos mais nova do que meu avô, mas ela tinha um cuidado com ele muito grande. Um belo dia, entrando no quarto deles, eu vi as costas do meu avô, ela botando a camisa, toda cheia de escoriações, as costas, assim, todas marcadas, muito marcadas, chibatadas, né? Ele morreu em 1970, 71, mais ou menos. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, mas eu não tinha uma noção exata daquelas coisas, né?
deles. E, quer dizer, então, essa noção da ancestralidade está muito forte ainda em mim. E acho que foi essa pegada que me fez buscar, talvez, esse campo do estudo literário, do estudo da história. E é uma coisa que eu sempre me aprofundo muito, né? Mas acho que falta ainda nós termos essa consciência antirracista, mas na prática, né? Olhar um livro e dizer, esse livro não serve para minha família. Joga essa porcaria fora, isso não serve para mim. Sabe? Então, acho que parte um pouco por aí. Agora, você começa com um livro sobre o Cruz de Souza, esse livro que você mencionou, que é de 87, e depois você publica outros livros sobre ele, né? E livros, você organizou também, acho que, coletâneas de poemas dele, não é isso? Aliás, eu queria te pedir um favor, Tom. A gente está numa biblioteca, a gente tem um público muitas vezes jovem que estuda literatura. Queria que você contasse um pouco, do ponto de vista literário também, quem foi Cruz de Souza, que nasceu, salvo engano meu, Cruz de Souza nasceu em Florianópolis quando era a Ilha do Desterro ainda, né? O nome, né? Então eu queria que você contasse um pouco esse grande poeta simbolista que a gente estuda, mas a gente não tem a noção da importância que ele tem no simbolismo brasileiro como um precursor da modernidade literária, né? Então, se você pudesse, já que você, além de ser um biógrafo, é um estudioso, faz estudos literários, historiográficos, se pudesse contar para as pessoas que nos assistem aqui ou pelo Facebook, quem foi Cruz de Souza, por que ele tem essa importância também na literatura brasileira? Bom, eu publiquei 8 livros sobre Cruz de Souza, né? Tive a sorte de achar muitos acervos dele com familiares, por exemplo, coisas inéditas, então resolvi publicar isso em livro, poemas, contos, enfim. Mas o Cruz nasceu em 1861, em Desterro, né? Atual Florianópolis, e uma família onde o pai ainda era escravizado, a mãe já era forra, e dessa família, o pai dele e a mãe saíram cedo, ele ainda tinha 9 anos, mais ou menos, mas assim, a ideia dessa coisa do apoio da família que é muito importante, né? Então, ao contrário que a história diz, o pai do Cruz de Souza, que era um homem completamente analfabeto, não sabia ler nem escrever, ele sempre teve uma preocupação educacional com os filhos. Então, desde cedo, o Cruz de Souza foi matriculado em escolas regulares, em Desterro, e foi sempre um aluno muito bem aproveitado nessas áreas. Existem relatos da época que citam ele como excelente aluno, né? E aí, quer dizer, ele em Florianópolis, ele começa, então, a militar na literatura, através da poesia, publicando nos jornais, depois vai vir um jornalista realmente engajado, viaja por muitas províncias brasileiras, até chegar ao Rio de Janeiro, definitivamente, onde ele viajou 5 vezes, mas definitivamente em 1890, e em 93 ele publica 2 livros, que é o Missal, um livro de prosa, e o Broquéis, um livro de verso. Esses livros inauguram a escola simbolista no Brasil. Cruz de Souza é o único autor negro que inaugura uma escola no Brasil, porque ele não tem nenhum tipo de sangue europeu, né? Os pais são escravizados desde o final do século XVIII, e ele não tem. Ao contrário do Machado, que também fundou escolas, mas tem sangue europeu. O Cruz de Souza é o único da América Latina. O Lima Barreto também? No Lima Barreto também tinha sangue europeu. Mas assim, quer dizer, então Cruz se funda sobre isso, né? Vem a ser o 3º maior autor do mundo, é o 3º simbolista do mundo, dentro dessa premissa do simbolismo. Cada vez a importância dele, né? Fez esse ano 160 anos, cada vez a importância dele como autor simbolista tem mais destaque. E é assim, um cara que ainda precisa muito que a história do Brasil o redescubra, né? Então, eu consegui um pouco dessa ideia de que o Cruz de Souza é um homem apaixonado por branco. Eu fiz todo o estudo da obra dele
E o branco na obra do Cruz de Souza tem a ver com a questão africana, ou seja, da origem banto, né? Há um resquício da literatura banta em Cruz de Souza, e o banto tem muito a ver com pureza. Então, boa parte da produção dele, ele produziu quando estava noivo de Gavita, que foi a mulher dele, com quem ele casou. Então, ele falam, o antífonas que abre os broquéis, que é exatamente a profissão de fé dele, dá exatamente o tom do que seria o simbolismo do Brasil. Como Rimbaud fez, né, descrevendo as questões das letras, assim, o A tinha uma cor, o B tinha outra cor, tal. Né, o Bilac, né, com a profissão de fé dele no parnasianismo. Né? Então, o Cruz de Souza também fez isso com o simbolismo, de alguma maneira. Perfeito. E você publicou, então, em 87, eu estou seguindo aqui a minha lista, aqui, o Abolicionista Cruz de Souza, depois Reencontro com Cruz de Souza, depois você escreveu Cruz de Souza, o Dante Negro do Brasil. Né? São 3 livros. Qual é a relação que há entre esses 3 livros? E você organizou Cruz de Souza e Poemas Inéditos, é isso? Sim, tem Tropos de Fantasias ainda, enfim. Bom, o Dante Negro, eu diria que é a biografia mais ou menos definitiva do Cruz de Souza. Né? Tem 400 e poucas páginas, já vendeu basicamente 80 mil exemplares, ganhou 4 prêmios, e nele eu traço realmente o perfil do Cruz de Souza, eu humanizo o Cruz de Souza, como homem, como militante, como camarada que tinha uma questão familiar muito forte. Eu traço um perfil dos amigos e da época que o Cruz de Souza viveu. Né? Então, é um livro que realmente refunda tudo aquilo que já foi falado do Cruz de Souza no aspecto, sobretudo, da militância dele política, né? Tanto abolicionista como republicana. Né? O trato dele com a sociedade da época, o que ele passou para alçar. É um cara que falava mais ou menos 4 idiomas, para vocês terem ideia, né? 4 idiomas, e tinha assim, uma inteligência acima do normal, mas era preterido exatamente por ser negro e pobre. Então, ele consegue trazer isso para a literatura. O protesto dele todo, né? O Emparedado, que eu acho que se vocês não conhecem, seria interessante vocês lerem. O Emparedado é talvez o último grito do Cruz de Souza com relação a isso. E agora, até há pouco tempo, um colecionador me escreveu porque achou no lixo uma caixinha de ex-libris que o Nestor Vitor, quando foi para Paris, mandou fazer, e ele escreve um verso do Cruz de Souza. Ele não sabia o que era. E esses livros, eu falei com ele, cara, isso aqui é do Nestor Vitor, tal, enfim. Como ele achou no lixo, não tenho a menor ideia. Que incrível. E como é que você passa, então, do Cruz de Souza para o José do Patrocínio? Como é que você passa a incorporar dentro das suas pesquisas o patrocínio? E aí eu pediria também que você, porque a gente tem um público jovem, um público que não conhece tanto a história do abolicionismo brasileiro. Você acaba de mencionar o Luiz Gama, muita gente não conhece o Luiz Gama, o André Rebouças, né? Que junto com o Zé do Patrocínio são os 3 grandes abolicionistas negros que o Brasil teve. Né? Eu queria que você contasse um pouco da história do Zé do Patrocínio e a sua relação, a sua aproximação à biografia do Zé do Patrocínio. E se você pudesse até explicar, eu tenho essa curiosidade de saber como é que é essa relação entre esses 3 grandes abolicionistas, como se deu. Enfim, eles eram contemporâneos, eles não eram, tinham interlocução real, ou cada um estava num lugar, numa esfera, num espaço. Se você pudesse contar, seria, acho que, instrutivo para nós, sendo você uma autoridade na biografia e na obra do Patrocínio. A mesma noção dos outros autores, quer dizer, eu sempre trabalho sobre autores que estão, de alguma maneira, com a história um pouco distorcida, né? Quer dizer, o caso do Patrocínio, né? Quer dizer, um cara que nasceu em Campos, de Goitacazes, filha de uma quitudeira, nascida também em Campos, né? Justina Maria do Espírito Santo,
ela tinha 13 anos, né? O pai do patrocínio era um padre, que tinha quase 60 anos. E aí, quer dizer, o patrocínio vem a ser um camarada muito taxado no período da abolição, com muitas histórias controversas sobre ele, inclusive com relação à princesa Isabel, a relação dele com o trono e tudo mais. Mas foi o modernizador da imprensa no Brasil, talvez foi o homem que mais atuou na abolição. Eu calculo mais ou menos uns 80 mil escravizados libertos sob a ação do patrocínio. Que tipo de ação era exatamente? É trabalho de manumissão de escravos, ou seja, através de atividades teatrais, de atividades políticas, todas elas voltadas para a Carta de Alforria, junto às igrejas, tipo a Igreja do Rosário, por exemplo, e viagens, né? Patrocínios viajavam pelo país. Foi para o Ceará e outros lugares. E até para a França também ele foi fazer campanha abolicionista na França. Além de tudo, o patrocínio é o proclamador civil da República, né? Ou seja, a República não seria proclamada desse tipo se não fosse a ação dele na época, né? Porque todo mundo sabe que, como Deodoro proclamou a República, não sei se vocês sabem, o Deodoro estava com 39 graus de febre, e botar ele num pangaré. Ele na hora que o Benjamin Constant pediu para ele que ele proclamasse a República, era o cara, tipo assim, primeiro que era o maior amigo do imperador, né? Ou seja, e depois um militar de muita confiança. Então falou, o senhor é o homem certo. Tal. E ele mal podia levantar a espada, levantou a espada e disse, viva o imperador, viva o Império do Brasil, e foi embora para casa. Né? Você não é imperador não, querido, é a República. Né? E aí as pessoas achavam que aquilo era uma brincadeira, quer dizer, aquilo era um passeio, sabe? E aí o patrocínio foi então para a Câmara, que ele era vereador, e lá convocou uma assembleia, junto com o presidente da Câmara, e proclamou a República, fez uma ata, e foi levar então para Deodoro essa ata. A casa do Deodoro existe até hoje, é um museu, né, no Rio de Janeiro. Então, estou falando aqui em linhas gerais, mas foi muito cômico. Foi muito cômica a proclamação da República no Brasil. Ninguém acreditava que havia sido proclamada mesmo, né? E aí depois os jornais, e aí a coisa depois endureceu mais, porque foram prender o imperador, prenderam toda a família ali no Paço da cidade, né? Ele ficou quase 48 horas sem poder sair do Paço, e aguardando o navio que levaria para a Europa, Portugal e depois para Paris. O patrocínio só não voou antes do Santos Dumont, porque o balão dele pegou fogo em 1897. Né? O Santos Dumont depois reconheceu o feito do patrocínio como balonista. É o introdutor do primeiro automóvel no Brasil, o primeiro carro no Brasil é do patrocínio. E, salvo engano meu, o primeiro acidente de automóvel do Brasil estava ele e o Olavo Bilac. Ele foi ensinar o Bilac. Essa história é lenda ou é verdade? É verdade, Foi ensinar o Bilac, o carro andava mais ou menos a 15, a 20 km por hora, numa velocidade extraordinária, saía fumaça pra caramba, a molecada caía de pau em cima do carro, correndo, algumas mulheres desmaiavam porque não conseguiam entender aquilo. Então, e o carro se acabou e virou puleiro de galinha para a tristeza do patrocínio. É muito, né? boa essa história, né? Porque assim, o primeiro acidente de automóvel no Brasil é protagonizado por dois dos protagonistas da história do Brasil, né? Não são dois o Santos Dumont chegou a ter né? O Santos Dumont chegou a ter um carro em 1884, mas ele nunca tirou da garagem o carro do Santos Dumont. De qualquer maneira, é outro que também tá na história do Brasil, né? Eu acho que em outros países quem primeiro carro, ninguém sabe quem teve primeiro carro, né? Deve ser pessoas comuns, e não três, nesse caso aqui, Santos Dumont, patrocínio. Tem essa história, a história do carro do patrocínio é engraçada. O Coelho Neto fez um conto a respeito. Tem várias crônicas do próprio Olavo Bilac falando, né? Mas é assim, quer dizer, você imagina, ele foi para a Europa, é a segunda vez que ele ia para a Europa, e aí viu o carro lá e falou, vou comprar esse negócio. Resolveu comprar. Foi um auê para tirar da alfândega, né? Porque o que é isso, né? Isso é um carro, você bota um negócio aí dentro, um líquido,
liga, ele anda, entendeu? Então, para montar, para não sei o quê, é muito engraçado essa história. Mas a batida foi mais engraçada porque eles estavam desceu a ladeira e o Bilac perdeu o controle do veículo, paf. Se não fosse muito amigos, o patrocínio tinha matado o Bilac naquela época. E aí, quer dizer, o Luiz Gama, ele nasce em Salvador, em 1830, aos 10 anos, a mãe, que tinha várias atividades revolucionárias, né, como a revolta dos malês, ela é muito perseguida, e aí há um dado que ela vem para o Rio de Janeiro e deixa o filho com o pai, que era um português, e tinha muita doação em jogos, gastou basicamente a fortuna dele em jogos. E aí a última cartada que ele tinha para não morrer, ou seja, na pressão, né, da cobrança das dívidas dele, foi vender o filho. E aí ele vende o próprio filho, o Luiz Gama. O Luiz Gama vem para o Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro havia uma ideia de que baianos, sobretudo pela revolta dos malês, que na Bahia, se você for, desde o final do século XVIII, seguidamente, ano a ano, tem revoltas, muitas revoltas na Bahia. E os malês, eles tinham um dado a mais, porque eles só falavam em árabe, escreviam em árabe, então ninguém entendia nada dos malês. Se não fosse uma delação, a revolta dos malês teriam ido adiante, né? Então, teve uma delação e a força policial conseguiu debelar, morreram no dia 60 e poucas pessoas no dia. Eram muçulmanos, né? Eram muçulmanos, né? Falavam árabe e eram muçulmanos, né? De religião. Muçulmanos. Tem muitos papéis ainda hoje nos arquivos da Bahia sobre a revolta dos malês. E aí o Luiz chega ao Rio, mas ninguém quer comprar baiano, todo mundo tem medo de comprar baiano, e aí ele consegue sair do Rio e vai então para São Paulo, e nessa pegada de São Paulo ele vai ficar ali em tipo de Campinas, naquela região, numa casa onde chega um calouro, né, ou seja, um estudante de direito, que se afeiçoa a ele, e aí esse camarada começa a ensinar, né, a ele a ler e escrever. E a leitura dele preferida eram os livros de direito. E aí quando ele descobre, né, que a situação de direito que ele está lendo é muito parecida com a dele, ele fala assim, cara, então eu sou livre, eu não posso ser escravizado. E ele comunica, inclusive, isso ao senhor, dono da casa. E o senhor dá de ombros, ele então foge quando ele vai para São Paulo, para a capital, aqui para a capital, e aí se emprega como polícia, fica anos como polícia, depois é preso também, fica um período preso, e aí, até que ele encontra um lente da Universidade de São Paulo, na época, lá com São Francisco, e esse camarada vai abrir a cabeça dele com relação à questão do direito. Lente é que o termo na época para um professor, né? Oi? Você falou um lente da faculdade. Isso, é. Lente na época era um professor, né? É um termo que caiu um pouco de desuso. Para a história, né? Então ele encontra um professor da universidade, e esse cara tem um escritório, então o Luiz Gama é muito sábio, muito inteligente, e lê muito, tem uma dedicação muito grande pela leitura, então ele consegue ir pegando aquele jeito. Já na polícia também, ele já começa a ver aqueles processos, começa a ver a situação de como tem negros presos, enfim. Então, isso atenta para ele. Ele vai se tornar um camarada que consegue entender todo o processo da lei com relação, desde 1830, né, que é 1831, havia uma lei que proibia todo negro que entrasse no Brasil, escravizados, era ilegal. Então, esses negros apreendidos, eles deveriam ser entregues a uma pessoa notória, um juiz, um padre, tal. E ele estava descobrindo que essas pessoas reescravizavam, ao invés de educar e dar uma profissão, reescravizavam. O pai do patrocínio também foi acusado pelo próprio patrocínio de reescravizar muitos, né, porque era um cônego na época. Então, aí o Luiz Gama consegue, com essas questões,
adentrar os tribunais e, nesses tribunais, defender a causa de muitos escravizados. E ele diz numa carta a Lúcio de Mendonça que ele teria, só naquela data, mais ou menos 1880, mais de 500 pessoas ele teria libertado do jugo da escravidão só através dos tribunais. Ele defendia nos tribunais o seguinte: quando um negro mata o seu senhor, é por legítima defesa. E aí ele descreve, né, por que seria por legítima defesa, né? Primeiro, cerceamento da liberdade, escravização ilegal e por uma série de fatores. Você tinha perguntado um terceiro que eu não me lembro. André Rebouças. O André, quer dizer, o André Antes de você falar do André, só uma dúvida que eu acho que eu talvez não tenha formulado bem, mas assim, o Luiz Gama e o Zé do Patrocínio tinham contato? Assim, eles mantinham correspondência? Porque um estava no Rio... André Gama e Patrocínio. André Gama e Patrocínio. Tiveram sempre contatos. Mas eles estavam, então, num circuito. Quer dizer, não é que eles eram 3 abolicionistas, cada um no seu espaço. Havia uma interação entre eles. O WhatsApp daquela época era outro, gente. Mas existia, né? Existia. As comunicações existiam. Tanto que o Gama, quando morre em 1882, se torna o maior enterro do século XIX, Luiz Gama, né? E as romarias ao túmulo do Luiz Gama é desde 1882, existe até hoje, a romaria ao túmulo do Luiz Gama. Então, assim, o Raul Pompeia, que era bem novo, né? Escreve 3 artigos descrevendo quem era o Luiz Gama. Quer dizer, um enterro que conseguia congregar das pessoas mais humildes, né, os mais notáveis homens de São Paulo, pela tristeza, né, da perda de um camarada como esse. E a morte repercutiu no Brasil inteiro, sobretudo no Rio de Janeiro, com diversos artigos, não só do Raul Pompeia, mas do Patrocínio e tudo mais, entendeu? E, quer dizer, o caso do André Rebouças, são os irmãos Rebouças, né, que é José, Antônio e o André. Os 3 são engenheiros, não só o André, mas os 3 são engenheiros. O José e o Antônio morrem antes do André Rebouças, mas assim, eles revolucionaram o conceito de engenharia. Eles não foram só engenheiros, revolucionaram o conceito de engenharia. Eu me lembro que nos anos 80, no final dos anos 80, o prefeito Saturnino Braga resolveu fazer uma remodelação do Rio de Janeiro, e eu participei dessa atividade ali na Praça 15, para a preservação do chafariz do Mestre Valentim, que é um chafariz do século XIX, onde fica a alfândega, né? Boa parte das embarcações de escravizados acontecia ali na Praça 15. E aí, uma ideia estapafúrdia quase levou à demolição do chafariz do Valentim. E aí nós descobrimos tubulações de água a bambu, usando bambu como tubos de água, que era um projeto do André Rebouças, além de outras obras que ele fez, né? E depois, quer dizer, os diários deles falam sobre a questão do combate da escravidão, né? O quanto ele, né? Eu até escrevo no Zé do Patrocínio, A Pena da Abolição, está na 2ª edição, eu descrevo algumas passagens dele com o Patrocínio, o que eles faziam, né? Varrer chão, sabe? Aquela coisa toda para poder as coisas acontecerem, né? E ele era muito ligado à família imperial, por causa do pai, né? O pai foi muito ligado à família imperial, ele também foi, e ele fica muito desgostoso com o golpe republicano, né? Porque, quer dizer, o golpe não só foi uma traição ao imperador, né? Como também havia uma ideia de reescravização do negro, né? Então, até por isso foi criada a Guarda Negra no Brasil, para defender o trono e a princesa Isabel e evitar a reescravização. Então, também tinha essa ideia. E o André, ao saber que a família imperial está presa no Paço Imperial, ele larga tudo e vai embora com a família para a Europa. Acompanha a família para a Europa. E aí o imperador morre em 1891 e ele se vê, então,
pouco afeito à família. Embora ele fosse muito amigo da princesa Isabel, e ele então vai fazer um trabalho em África, ele vai viajar, e a última pousada dele é na Ilha da Madeira, onde ele morre misteriosamente. O André Rebouças mora... Oi? Ele morre na Ilha da Madeira? Ilha da Madeira, ele é encontrado caído de uma colina, né? Então, ele não sabe se ele se matou porque ele estava muito deprimido e as pessoas não conseguiam trazer ele de volta para o Brasil. Havia muito apelo de que ele viesse para o Brasil, mas ele estava muito magoado com a... Mas ele deixou vários diários da época dele da África. Tem coisas fantásticas, assim, de ele encontrar um país completamente nu, as pessoas todas nuas. E ele fica espantado com aquilo. Ele então faz um projeto para vestir a população inteira, junto com as grandes fábricas de tecidos da Europa, Inglaterra. Ele quer vestir, ele faz cálculos monstruosos assim, de tecidos, quantos de tecidos seriam, mas ele não consegue. Por que você deu o subtítulo do seu livro do Zé do Patrocínio de A Pena da Abolição? Inicialmente, o título anterior era A Imorredora Cor do Bronze, né? O título anterior, que é um verso do Olavo Bilac, né? O Olavo Bilac escreveu o verso quando ele morreu, em 1905. Porque a primeira versão é 2009 e a segunda 2019, não é isso? 2019. E aí eu reescrevi o livro em muitas partes, atualizei bastante do livro e achei que o título também deveria mudar, né? E esse era uma denominação também que o Patrocínio recebia, de ser a pena da abolição em si, né? Quer dizer, o homem que escreveu, talvez, se fosse reunir tudo que o Patrocínio escreveu, daria talvez em 50 volumes, a 100 volumes, tudo que ele escreveu sobre a abolição no Brasil, porque ele escrevia todos os dias, com diversos pseudônimos, enfim. Ele fazia um jornal quase inteiro, né, com relação a... E aí, Tom, eu queria te perguntar uma coisa, que é uma questão que, para mim, sempre fico... E eu não me sinto autorizado a questionar e nem me posicionar em relação a isso. Eu acho que a melhor postura é perguntar. Considerando que o abolicionismo no Brasil teve a presença central como protagonistas de 3 intelectuais negros, Luiz Gama, Zé do Patrocínio e André Rebouças, por que o movimento negro hoje recusa a data de 1888? E quase que, assim, é quase que um cancelamento da data, né? Sendo que ela foi protagonizada por negros, embora a Lei Áurea tenha sido assinada pela princesa Isabel. Mas, assim, o movimento foi essencialmente de intelectuais negros, né? Como é que você vê essa questão? Você pudesse explicar, talvez, o contexto desta releitura da história brasileira por um outro viés? Isso foi uma radicalização do movimento a partir dos anos 70, né? Sobretudo com Oliveira Silveira, que acabou de ganhar agora o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por reconhecimento. Era um professor, um poeta muito importante no Rio Grande do Sul, pela luta dele. Mas nos anos 70, o movimento negro ele se reestrutura no São Paulo. O movimento unificado ressurge em São Paulo, existe em São Paulo, e aí começa essa discussão do papel do negro e do papel do branco. Por que nós temos que ganhar uma abolição, digamos assim, que na prática não existe, né? Nós somos 56% da população, e é só ver o cenário do Brasil. Olha a televisão brasileira, é um espanto. Você vai na Europa, liga a televisão, tem um monte de negros na televisão na Europa. No Brasil, você não tem negros na televisão. Nos Estados Unidos, são 100 de todos os bancos, de 1000 bancos banqueiros nos Estados Unidos, 100 são negros nos Estados Unidos. De 1000 banqueiros nos Estados Unidos. No Brasil não tem nenhum banqueiro, eu não conheço nenhum banqueiro. Se tiver, vocês me apresentem, que eu quero conversar com ele. Mas assim, então, esse aprofundamento da desigualdade levou também a uma percepção de que a escravidão da princesa Isabel é como se ela não existisse na prática, né?
os fundamentos do decreto em si, já os fundamentos do decreto, ele já não remete para uma paridade social. E isso vai ser aprofundado na República, né? É na República que nós vamos ter essa ideia toda dessa educação que é praticada até hoje. Essa ideia da história do Brasil contada dessa maneira, essa ideia da sociologia brasileira, né? A questão da democracia racial no Brasil. Isso vem desde 1874, o Roquete Pinto fez um estudo, um gráfico, onde ele dizia que com o fim da escravidão e a migração do Brasil, em 1912 não haveria mais negros no Brasil, né? E a perseguição aos negros, ela vem tão forte que já na Constituição de 1891, você já tem, até antes, né, da Constituição, você já tem um decreto do governo provisório, que era qual? Que era a lei da vadiagem. Então, perseguição a capoeirista, perseguição à religião de matriz africana, né? Então, esses aprofundamentos é que levou essa concepção de que o 13 de maio não teria um papel relevante. Mas há estudos mais novos falando sobre isso, resgatando essa história do 13 de maio, o papel do negro, social do negro nela, quantos negros morreram, né, para que hoje eu e outras pessoas estivéssemos aqui nesse papel, né? Porque o risco é você, ao questionar um aspecto da abolição, do 13 de maio de 1888, você perder as referências muito importantes que o seu trabalho como intelectual, como escritor, está resgatando, né? O seu trabalho resgata aquilo que corre-se o risco de perder ao colocar o 13 de maio como uma data a não ser celebrada. Não estou dizendo que ela tenha que ser celebrada, mas ela tem que ser discutida e mantida. E eu acho que os seus livros sobre grandes intelectuais negros, inclusive o Abolicionista José do Patrocínio, é um livro que mantém viva essa discussão e mostra a complexidade do que aconteceu em 13 de maio, que não é só... não é só uma coisa heróica, libertária, e tampouco é uma coisa completamente confinada ou restrita a uma concessão de uma princesa branca. O que se discute é o seguinte, não foi só a princesa Isabel que fez a abolição. Né? Quer dizer, a família imperial ela foi tomar mesmo curso com a abolição já em 1880, 82, 83, que a família vai entrando na abolição. Porque antes... né, havia ali, desde 1864, com a Guerra do Paraguai, sobretudo com a Guerra do Paraguai, né, porque a Guerra do Paraguai acaba em 70. E o Conde D, que era o marido da princesa Isabel, ele, por exemplo, ele faz a abolição no Paraguai. Né, ele decreta a abolição do Paraguai, o Conde D. Então, assim, desde esse período, que essa discussão pela abolição da escravatura vem crescendo. Tanto que o próprio Zé de Alencar, ele escreve uma série de cartas, né, chamada Carta de Erasmo, e ele é ferrenhamente contra a abolição da escravatura, Zé de Alencar. Então ele fala que o Brasil está fundado no braço escravo, e realmente está. São mais de 300 anos de braço escravo no Brasil. Né? São Paulo é São Paulo que é por causa do café. E quem é que plantava café em São Paulo? Então, assim, é esse papel exclusivo de uma pessoa branca abolindo algo que correu o sangue de muita gente anterior. Então, acho que parte por aí, né? Depois, quer dizer, o quanto a história do Brasil é injusta também com relação ao papel de homens e negros naquele período. Para você ter ideia, quer dizer, de cada 10 médicos formados no Brasil no século XIX, 4 eram negros. 4 médicos eram negros. E médicos conhecidos, né? Não é qualquer médico. O mais famoso deles é o Juliano Moreira, o mais famoso deles. Né? Sem falar no André Rebouças, que concebeu o túnel, que concebeu um monte de coisa. Né? No Paraná ainda tem obras monumentais do André Rebouças, nesse sentido. Né? O primeiro romance escrito no Brasil foi de quem? Um homem negro. Teixeira e Souza, em 1843. Né? Vocês conhecem o Mozart brasileiro? Foi o padre José Maurício, considerado o Mozart no Brasil. Né? O maior editor brasileiro, quem é? É um homem negro, o Paula Brito.
até 1861, publicou tudo que vocês possam imaginar, que vocês conhecem hoje, sobre romantismo, sobre Machado de Assis. Ele publicou tudo que tinha com relação a isso, né? E aí, quer dizer, falei do patrocínio, e homens como Gonçalves Dias, por exemplo, né? O próprio Bilac, que era mulato, Olavo Bilac. Castro Alves, né? Castro Alves. Então, assim, é uma concepção, né, de que a gente não carrega. Então, essa coisa de, quando eu falo, né, que nos navios da guerra vieram médicos, vieram filósofos, né, vieram homens sábios que construíram o Brasil, e o que o Brasil é hoje, né, das grandes universidades mais antigas do mundo, 3 estão na África. No Marrocos tem uma universidade de 1.100 anos, no Marrocos. Gente, são 1.100 anos, no Marrocos. Então, assim, de onde vem essa ideia de que o negro é boçal no Brasil? Né? Agora está com um vírus aí, né? Alguns países africanos, está vendo de onde vem o vírus, né? Quer dizer, ou seja, né? Agora o responsável pela nova pandemia do coronavírus é da África, né? Mas, assim, quer dizer, são os continentes que menos receberam ajuda internacional, onde há menos vacinação. Então, essa imagem que sempre nos meus estudos eu procurei enfatizar. A história não é bem assim. Eu sugiro as coisas. Essa história não é bem contada dessa maneira, né? Por exemplo, eu estava falando de cada 10 jornais, grandes jornais, tipo hoje, Folha de São Paulo, sei lá, do século XIX, 5 estavam na mão de negros. Grandes jornais brasileiros, na mão de homens negros. E a gente não consegue ver isso hoje. Eu brincava na minha turma de primeira anista da universidade, que eu pedia para eles 10 nomes de homens notáveis do século XIX e 10 nomes de pessoas notáveis do século XX, que não podia ser pagodeiro nem jogador de futebol. E eles não conseguiam dar, né? Eu dizia, quem me der, eu dou um computador de presente. E não conseguiam dizer de 10 nomes de homens notáveis que fizeram a história do século XIX, né? Aí você tem aí o próprio, na área da música, você tem na área da literatura, Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista mulher no Brasil, em 1859, com Úrsula, né? O próprio Machado de Assis, quer dizer, a história do Machado de Assis é uma história fenomenal, e ele só foi enegrecido 100 anos depois. Era branco, Machado de Assis. Então é um absurdo, cara. Perfeito. Vamos falar então agora da Maria Carolina de Jesus, né? Que eu acho que é o seu trabalho mais recente, porque a gente está fazendo um percurso aqui pela obra do Tom Farias. É fascinante ver essa visão da leitura, essa revisão da história brasileira, que é uma revisão calcada em fatos, né? Quer dizer, ele dá... O que eu acho que é impressionante, assim, ele fala, primeiro romancista, maior livreiro, maior editor, né? É que antigamente se falava livreiro, né? Hoje a gente fala livreiro para o dono da livraria, mas no século XIX, livreiro era também o editor. Maior editor, quer dizer, grandes médicos. É uma coisa que fica... Ninguém está negando, mas está ocultando, né? Vamos dizer, é mais uma faceta, talvez, Tom, da invisibilidade que sempre caracterizou a relação da cultura oficial brasileira com os negros, né? A questão da invisibilidade. E, assim, esses dados que você dá, só para ficar no campo da literatura, o primeiro romance, o maior editor e a primeira romancista mulher, o fato de se ocultar que os 3 eram negros, talvez seja mais uma faceta dessa invisibilidade histórica, que é um tema recorrente no trabalho de quem reflete sobre essas questões. O racismo mata, cara. O racismo mata. Não tem a menor sombra de dúvida sobre isso. O racismo mata. Né? E a história do Brasil está fundada nisso. Nós tivemos 4 presidentes com sangue negro do Brasil. Vocês conhecem algum? 4 presidentes com sangue negro no Brasil. Negão. Entendeu? Eu conheço porque o Peninha, como é que ele chama? O Peninha, o historiador? O Eduardo Bueno, que tem um canal muito engraçado no YouTube de história. Fizemos mesa junta agora em Petrópolis. Fizemos mesa junta agora em Petrópolis. Ele tem um canal ótimo, se vocês tiverem oportunidade, vejam, o canal chama Buenas Ideias. Buenas Ideias. Que é engraçadíssimo. E ele fala, o primeiro presidente negro do Brasil, mas é da Velha República.
Aí vamos falar a verdade, ninguém lembra de quem era presidente da Velha República também, mas a gente pode lembrar de um ou outro, Prudente de Moraes, enfim, eu nem lembro direito todos os presidentes da Epitácio Pessoa, né? Ou não foi? Estou falando dos presidentes negros. Negros. Não, mas os da Velha República a gente mal lembra também o nome deles, mesmo sendo brancos, né? Mas quem foi o presidente? Quem são os 4 presidentes com sangue negro que você disse? Tirando o Deodoro, que era chamado de o Etíope, né? Chamado de? O Etíope. Deodoro da Fonseca já era chamado de o Etíope. Né? Você tem o Nilo Peçanha, que era o mais negão de todos, o Rodrigues Alves também, foi eleito 2 vezes presidente da República, Rodrigues Alves, o Washington Luiz e Prudente de Moraes. Prudente de Moraes não, o Deus. Eu vou lembrar o nome dele. Mas o Prudente foi presidente em 1897, 94, 97. Mas, enfim, são 4. E que são completamente... O próprio Nilo Peçanha, que vocês olham a imagem... Eu ia botar aí no Google, vocês vão ver a imagem dele aí no Google. O Celso Peçanha, que era sobrinho dele, dizia que ele não era negro. O próprio sobrinho dizia, não é negro, não. Mas todas as imagens do Nilo Peçanha é como um macaco, sabe? Assim, como que não sacanear ele, botava a imagem de macaco, botava essas coisas assim. E foi ministro das Relações Exteriores, foi presidente de província, foi senador. Era muito poder que essa turma tinha. O que é curioso que você está falando é que a questão do Brasil, em geral, se coloca assim, o Brasil é um país racista porque nunca teve um presidente negro. É o contrário, né? O Brasil já teve presidente negro, mas que não são vistos enquanto tal. Na verdade, é uma coisa diferente do que... Por exemplo, você pega assim, os Estados Unidos, quando o Obama foi eleito presidente, falou assim, não, mas no Brasil, que é um país de população negra maior até que os Estados Unidos, quando vai acontecer da gente ter um presidente negro? Não, já teve. Já teve. O problema é que ele não passa para a história como negro, é a questão da invisibilidade mais uma vez. Tem 2 coisas. Por exemplo, o Rodrigues Alves foi eleito 2 vezes, morreu sem tomar posse do 2º mandato. Alguns dizem que ele morreu de gripe espanhola, outros não, né? Mas, para mim, ele morreu de gripe espanhola. O Bilac também morreu de gripe espanhola. Ele é o remodelador do Rio, cidade do Rio como ela é hoje, esse afrancesamento da cidade do Rio de Janeiro. Assim como, eu estava falando aqui, do chafariz do mestre Valentim. O mestre Valentim é um arquiteto da época, do século XVIII. E o cara que fez o primeiro jardim na América do Sul, na América Latina. O primeiro jardim é dele. Está lá até hoje, no centro do Rio de Janeiro, o primeiro jardim. Né? Eu estava falando outro dia e o Nilo Peçanha, é o cara que funda a Escola Técnica no Brasil. Em 1909, ele cria a Escola Técnica do Brasil. O que a gente conhece hoje como Escola Técnica é dele. Né? Mas eu estava falando, outro dia me chamaram para falar, o SBT me chamou para falar sobre a posse do Gilberto Gil. Estive até com ele agora na sexta-feira retrasada, com o Gil, aqui em São Paulo, lá na Expo Internacional. E eu disse, olha, gente, tem 14 acadêmicos que passaram pela Academia Brasileira que são negros, 14, até hoje. 3 foram presidentes da Academia, além do Machado. Né? E tiveram mais ou menos 5 fundadores da Academia que eram negros, além do Machado de Assis. Mas só se conhece o Machado de Assis. E por que só se conhece o Machado de Assis? Então, assim, nós precisamos sempre sobre aquilo que a gente está lendo e sobre a história que está aí. Alguma coisa não pode estar certo, gente. Pode estar igual. Sabe? Não pode, a cada 23 minutos, um jovem negro morrer no Brasil. Né? Quantas mulheres são estupradas no país, no período que nós estamos aqui? É impossível que as pessoas se declarem racistas e fiquem por isso mesmo, cara. Então, assim, é uma luta muito grande, e escrever esses livros, basicamente, é uma catarse, né? Esse Escritos Negros, ele tem 300 anos de história do negro no Brasil, mas através da escrita. Desde o Henrique Dias, que é considerado o primeiro negro letrado no Brasil, ele morreu em 1662, o Henrique Dias.
Mas era um camarada que se correspondia com o rei de Portugal, né? Que teve audiência com o rei de Portugal, tem várias cartas dele para o rei. Ou seja, era um negro notável daquela época que vivia em Pernambuco. Então, assim, a história tá aí. Por que não conta? Né? Então, é esse porquê que não conta que a gente precisa saber. Há um crime nisso aí, há um crime nisso aí. Essa ocultação também é bastante criminosa. Com relação à Carolina, eu, quando comecei a estudar a Carolina, tem mais ou menos uns 15 anos, eu li o Quarto de Despejo, como quase todo mundo leu, que era o único livro dela que estava acessível. Mas, em 2014, no centenário, eu fui perceber que... Eu queria contar uma história antes, que eu lembrei agora. Eu fui júri agora do Prêmio São Paulo de Literatura. Eu li mais ou menos 197 obras para o Prêmio São Paulo, que a Morgana, que está fazendo a minha festa, foi uma das... Não tem nada a ver com isso, tá? A festa veio depois. Fazendo a minha festa, não, pode dizer assim, cara, aí agora ele votou nela, ela ganhou o prêmio, por causa... Não, mas são 10 jurados, então ninguém pode concordar. Eu já participei do Prêmio São Paulo como júri, eu sei que não tem nada... enfim, então, dizer, mas eu li as obras todas, foram 48 dias lendo essas obras todas. Né? Esse ano estou batendo recorde, já li 200 e poucos livros esse ano. Mas, assim, eu leio também a biografia, a orelha, e vou ver quais são os autores. 98% dos autores são brancos, no Prêmio São Paulo de Literatura. E eu falei isso na minha palavra final, né, da avaliação do prêmio, como você também, na literatura, tanto autores estreantes como autores já veteranos, são brancos. Que privilégio é esse? Né? Então, quando eu comecei a estudar a Carolina, eu percebi que quase 100% de todos os autores que estudavam Carolina eram autores brancos, acadêmicos, saíram da academia. Você vai lá na plataforma do Lattes, tem lá 68% hoje, 68% a 72% de todos os estudos da Carolina tem a ver com quarto de despejo, por exemplo. Mas você não encontra nenhum estudioso, pesquisador negro lá. Só encontra pesquisadores brancos, no geral homens, né, como é o caso do Prêmio São Paulo de Literatura. E aí isso me incomodou bastante em Carolina, porque a Carolina continuava sendo analfabeta, continuava sendo favelada, continuava sendo, pobre. Tiravam da Carolina todo o seu intelecto, a função dela de pensadora do Brasil. Porque você imaginar um livro que vendia 2.500 exemplares por dia, como foi o Quarto Despejo, ficou um ano na lista dos mais vendidos, né? Foi best-seller em 11 países. Vou imaginar um livro desse. Mas em Tchecoslováquia, comprar 30 mil livros da Carolina em quase 45 dias, 30 mil livros, tem 3 edições no Japão, Espanha, França, Itália, União Soviética. Essa mulher não pode ser uma boçal, né, gente? Cá para nós, né? Hoje são 4 milhões de livros vendidos da Carolina no mundo. Está em 49 países e 18 idiomas. Então, isso me inquietou bastante. Por que essa mulher sai da condição dela, digamos, de favelada? Ela morou 12 anos na favela e viveu 62 anos. Essa mulher não pode ser considerada favelada. Ela morou 40 anos fora da favela. Por que ela é só favelada? Né? E aí, como a Carolina rediscute o Brasil através da condição dela de moradora de favela. Né? Então, ela está na favela, ao lugar de ser da favela. Então, é preciso quebrar um pouco esse paradigma. Né? Está ao contrário de ser. Você tem o menino de rua e o menino de rua. Aquele que nasce na rua. Tem muitas crianças que nascem na rua. Né? Então, primeiro a Carolina. E o quanto ela dialoga com obras de Gilberto Freire, por exemplo, sobretudo Casa Grande de Senzala, de Gilberto Freire, como ela dialoga, por exemplo, com o Sérgio Buarque de Holanda, de Raízes do Brasil, até mesmo ali com Florestan Fernandes, né? O quanto ela projeta um Brasil que está completamente submerso, e o quanto isso impacta. Mas por que é isso tudo? Porque a Carolina acabou incomodando o sistema.
estabelecido. Então, ela foi proibida em Portugal, fizeram movimentação para a proibição dela na Alemanha, né? Ou seja, é uma mulher que incomodou, mas incomodou porque era pobre, sabe? Porque um período onde catava lixo na rua como uma pessoa mendiga, comia do lixo. Então, não pode, o negro não pode ter essa ascensão social. Então, a forma da percepção, né? Quem lê o livro, né? A forma da percepção da sociedade para a Carolina tinha muito a ver com esse incômodo, né? Porque essa mulher está ganhando dinheiro com um livro, eu que sei isso aí, sou da universidade, não ganho. Sabe? Então, é um pouco por aí, né? Perfeito. Aliás, quem se interessar pela maneira como o Tom Farias vê a trajetória da Carolina Maria de Jesus, eu recomendo um texto chamado Língua de Fogo, foi publicado pela revista 451, né, a revista de livros e literatura que você publicou em 1º de agosto de 2021, nesse ano, que chama Língua de Fogo. É um artigo. É um artigo muito interessante, que fala justamente isso, né? Você começa o texto, só para mostrar, você falou dessa questão de a contingência dela ter nascido na favela, mas ela não estava restrita a esse universo. Você conta a história, acho que você abre o texto falando que ela foi visitar um favelado que tinha ganho na loteria, e o primeiro conselho que ela deu para ele foi: sai daí, né? Assim, porque na favela não é uma coisa assim que não corresponde a esse universo de uma riqueza cultural que você deve conservar e não sair dela e só falar disso. Quer dizer, você é uma contingência como de qualquer outro nascimento, em qualquer outro lugar. E você lida com isso e reflete sobre o mundo a partir disso, mas tentando se emancipar de todas as suas determinações, né? Que a Carolina, ela queria ganhar dinheiro não para melhorar o barraco dela na favela, entendeu? Queria ganhar dinheiro para sair da favela, né? A favela como uma condicionante de um lugar impróprio para sobreviver por causa da violência, né? A promiscuidade, sobretudo, da favela. E é bem interessante, você pega o que escreveu da favela, as músicas na época sobre a favela, o livro, O Salgueiro, né, do Lúcio Cardoso, que é um livro sobre a favela no Rio de Janeiro, como esse desconhecimento da favela persiste até hoje. Em 60, tinham mais ou menos 50 mil favelados em São Paulo, em 60. Hoje tem mais de 4 milhões de favelados em São Paulo, né? E a ideia é a seguinte, quer dizer, as pessoas não conhecem a favela até hoje. Então, assim, no Rio de Janeiro, os textos sobre a Carolina, no Rio de Janeiro, diziam que o Canindé era um morro. O Canindé não tinha nada a ver com o morro, né? Então, assim, essa percepção. Então, a Carolina traz luz a essa percepção, mas dentro de um prisma sociológico, antropológico, né? Dentro de uma psicologia onde, ou seja, algum elemento social só funciona no sentido da exploração, né? Então, os jornais, por exemplo, dos anos 40, 50, daquele período, venda ou aluguel de imóveis, trazia assim: 2 cômodos, cozinha, área e quarto de despejo. Então, se você olhar os jornais daquele período, já traziam... Desculpa, tá? Está falando que eu estou falando fora do microfone. Mas, assim, os jornais traziam esse elemento de quarto de despejo. Eu acho que a Carolina bebeu um pouco dessa ideia do quarto de despejo. Mas, assim, ela consegue confrontar o Brasil. E esse artigo que ele está falando, da revista 451, pode ser acessado aí pela internet, eu falo de uma Carolina política. Então, a Carolina, ela consegue ter um diálogo com a sociedade, mas através dos meios políticos. Ela critica muito os políticos da época, e isso acaba dando à Carolina uma voz que ela jamais imaginaria ter, essa voz. Mas a Carolina tinha uma inteligência, além de tudo, muito fundada em leitura. Então, o impacto do quarto de despejo, quando eu comecei a estudar sobre ele, é que era um livro muito acabado para uma mulher analfabeta, digamos assim. Então, eu fui perceber que a Carolina, desde os anos 40, publica textos em jornais. Ou seja, ela tem uma militância de 20 anos até o quarto de despejo chegar.
20 anos. Então, é uma mulher que escreve e lê todos os dias, tudo o que nós devemos fazer. Eu faço isso, eu leio e estudo todos os dias, escrevo todos os dias. Então, a Carolina tinha essa pegada de coisa. Depois, assim, o quanto ela confrontava o sistema, crítica do sistema, porque ela apontava ali o dedo, né, na ferida do sistema, sem medo nenhum. Então, por isso foi perseguida pela ditadura, né? Ela até escreveu um artigo, que era um manifesto apoiando João Goulart, que foi muito amigo dela, e na véspera do golpe militar. Ela publicou que a reforma de base do João Goulart seria a nova abolição do Brasil. É um artigo que ela escreveu nos jornais da época. Então, assim, brigou com Carlos Lacerda, sabe? Então, ela não levava desaforo para casa. Isso custou muito para a Carolina, né? Ela não morreu na miséria, mas morreu pobre, né? Porque a Carolina, para vocês terem ideia, ela, até o lançamento do livro, era uma mulher que não tinha o que comer. Então, do dia 19 de agosto, no dia 23 de dezembro de 1960, ela vai mudar para uma casa de 2 andares, num bairro que é o bairro de Santana, um bairro de classe média, só com o dinheiro do livro. Então, o quanto ela vendia livro no Brasil. Era uma coisa tão maluca que as livrarias, quando abriam de manhã, tinha uma fila gigantesca, monumental, e o cara falava assim, o que é isso aí? Não, queremos o quarto de despejo. Então, a Clarice vendia mais ou menos 20 a 30 livros por dia, a Clarice Lispector, Jorge Amado, 50 até 80 livros, era o maior vendedor de livros do Brasil, e a Carolina, 500, 600 livros por dia. Aliás, tem uma foto linda da Clarice com a Maria Carolina de Jesus, né? Com a Carolina Maria de Jesus, perdão. Tem uma foto linda delas. Maria Carolina era a mãe dela. Não, é que foi ao falar o nome eu emendei errado, mas tem uma foto bonita, né, das duas juntas, acho que numa livraria, num lançamento, não sei que Sim, o lançamento do livro da Clarice, né? O lançamento do livro da Clarice. Maçã no Escuro. E o quarto de alvenaria, o que é? Assim, quer dizer, a Carolina escreveu o Quarto de Despejo é a história da favela, né? Como ela via a favela. E a Carolina, assim, ela nasceu em 1914, em Sacramento, uma cidade pequena de Minas Gerais, uma cidade fundada na escravidão, né? Eu descobri trabalho escravo em 2010, eu descobri trabalho escravo em Sacramento, fazendas, ainda praticando trabalho de escravos lá, e uma família muito pobre, né? Oriunda da escravidão, ela chamava de soldo da escravidão. O avô foi escravizado até por volta de 1870, 1880, por aí, e completamente analfabeto, mas ela consegue estudar 2 anos ainda do ensino, chamado ensino básico, né? Que é a primeira e a segunda série. Esses 2 anos deram à Carolina, para quem não tinha nada na vida, a literatura como um único instrumento de diversão. O único acesso para alguma coisa, algum tipo de brincadeira, era a leitura. Então, a Carolina vai mergulhar profundamente na leitura e depois vai mergulhar profundamente na escrita, né? Eu acho que eu perdi a tua pergunta. Não, eu nem perguntei, fiz um comentário sobre a foto das duas, né, do Clarice e a coisa, que é uma coisa... De fato, você destaca nesse artigo que você publicou na 451, o quanto ela foi uma mulher que circulou, a partir dos méritos da sua obra, num meio político, intelectual, no qual ela era plenamente reconhecida, né? Mas a pobreza final da vida dela se deve também a perseguições, além de racismo, também perseguições políticas por causa do regime militar? Não, assim, eu agora captei o que eu queria dizer, né? Quer dizer, o Quarto de Despejo, a Carolina consegue descrever a situação da favela, quer dizer, que é uma coisa completamente inédita. Até hoje no Brasil, quem é que vai em favela? Todo mundo tem medo de ir em favela hoje. Você imagina nos anos 40, 50, 60, né, naquele período. E o caso de alvenaria é a história da Carolina na sociedade. Só que ela percebe o seguinte, ela escreve sobre isso, né? Que assim, a chamada sala de visita, que ela queria tanto acessar, era um lugar que ela dificilmente encontrava um lugar para ela sentar. Ou seja, ela estava no meio social, mas não era aceita no meio social. Ou seja, as pessoas
admitiam ela, não aceitavam ela. E essa percepção, essa mordacidade, a mesma mordacidade que ela encontrou para descrever a favela do Canindé, ela vai encontrar essa mordacidade no caso de Alvenaria, que é o diário de uma ex-favelada, na sociedade. O quanto da hipocrisia social, entendeu? O quanto ela vê que o Brasil não tem jeito. Ou seja, um lado você tem a favela, que ninguém quer resolver, e do outro lado você tem a hipocrisia social de pessoas, né, que te tratam o Brasil apenas pelo lado dos negócios, dos interesses próprios, particulares. Ontem chegou uma pergunta aqui do Renato Silveira, na verdade são duas perguntas que ele faz. O Renato está aqui, presente? Ou mandou pela internet, pelo Facebook? Oi? Ah, tá, perfeito, mas fica gravado aqui então. Obras como Escritos Negros de Carolina foram publicados pela editora Malê. José do Patrocínio, o seu livro sobre o José do Patrocínio foi publicado pela Capulana, que são editoras que publicam obras de um autor negro sobre autores negros. Qual a importância de editoras assim, da mesma maneira como, e ele pergunta, qual a importância das editoras independentes no Brasil? É um fenômeno relativamente recente, pelo menos com essa repercussão, né? A Capulana, a Malê, publicarem obras constituindo um catálogo em torno da temática da cultura afro-brasileira. Eu penso o seguinte, quer dizer, é necessário furar essa bolha, né? Por exemplo, estava falando do Prêmio São Paulo de Literatura, 40% das obras eram da Companhia das Letras, né, no Prêmio São Paulo de Literatura. Então, é preciso furar essa bolha. E por que furar essa bolha? Porque as nossas obras elas não são aceitas, digamos assim, dessa maneira geral. A Companhia das Letras agora está fazendo um movimento, está até publicando a Carolina, né, os diários da Carolina. Mas, assim, no geral, nossas obras são muito pouco aceitas, porque elas vêm também de um viés, de uma militância. Quer dizer, eu, como homem negro, automaticamente sou militante, só pelo fato de ser um homem negro. Sendo intelectual, então, isso traz um ingrediente a mais. Então, essa percepção de você ter uma série de valores, tanto homens como mulheres, que têm obras fundamentais, mas que não são, digamos assim, lidas ou aceitas pelas grandes conglomerações do mercado editorial, fez nascer essas editoras que aí acabaram tendo uma visibilidade muito grande, que é o caso da Malê. A Malê tem hoje mais de 100 livros publicados, já ganhou prêmio e tudo mais, tem um trabalho editorial muito, muito importante, e outras editoras que estão nascendo junto que nasceram junto com a Malê, né? Eu acho que é uma alternativa do mercado para que a gente possa respirar. Porque o racismo é o mesmo que matou George Floyd, gente. Tá? É aquele joelho que sufoca a gente, sabe? Não deixa a gente respirar de jeito nenhum. Então, isso é invisível, mas é tão praticado que você não consegue ter uma percepção. Quando você fala sobre ele, é mimimi. Você fala, é mimimi, sabe? Não, isso não existe. Todo mundo pode publicar no Brasil, todo mundo pode fazer o que quiser no Brasil. Entre aspas, né? Mas é esse racismo que matou o Floyd nos Estados Unidos, que matou o Beto Freitas no Carrefour de Porto Alegre, é o mesmo racismo. Tom, você falou que essas editoras furam a bolha. E você tem um livro chamado A Bolha. A gente falou no começo do nosso encontro de hoje sobre o seu romance A Bolha. Mas a gente falou muito brevemente sobre ele, que é um livro que tem um contexto pandêmico, etc. e tal. Agora vamos falar para valer dele. O que é o romance A Bolha? Esse livro meio distópico, meio de suspense e ao mesmo tempo de, enfim, de um realismo que detecta e extrapola questões como da depredação ecológica, ambiental, associada a uma sociedade que tem traços de autoritarismo muito fortes, na figura de um médico que levanta e começa a encontra uma cidade vazia, uma cidade em que as pessoas desapareceram, e quando ele encontra as pessoas estão
condição, vamos dizer, viraram uma espécie de ectoplasma, né? E ele sai vagando pela cidade para descobrir o que aconteceu, e daí vai agregando outras pessoas, enfim, outras personagens, o que inclui um cachorro, uma enfermeira que trabalha com ele, já que o protagonista é médico, uma criança, e depois eles vão encontrando outras pessoas até chegar à chave do mistério. Ou seja, é um romance meio de day after, né? Como alguém escreveu, acho que no próprio livro, né? Um romance de day after, aquela coisa assim, um cenário pós-apocalíptico, mas que permite a existência de alguns sobreviventes que vão investigar as causas desse apocalipse e tomar uma atitude, o que faz do livro também uma reflexão sobre nossas posturas éticas em relação às catástrofes que a gente mesmo produziu. E o livro, né, eu quis fazer só uma breve exposição assim, para passar a bola para o Tom, e o livro tem uma epígrafe, que é uma citação do Camus, do escritor Albert Camus, autor do romance A Peste, que também é um romance que se passa durante uma epidemia e que, quando foi lançado em 1947, foi visto como uma alegoria da Europa ocupada por uma outra epidemia não viral, mas uma epidemia política, que era o nazismo. E hoje em dia a gente passa a ler A Peste do Camus até no seu sentido literal, né? A gente pensa no sentido alegórico do Camus, mas também no sentido literal, uma pandemia, uma peste, uma epidemia mesmo. E você juntou tudo isso, né, Tom? No seu livro você tem, a partir da referência do Camus, você tem um livro que é sobre uma pandemia de fato, como no livro do Camus, e que também tem um sentido alegórico. Só que a alegoria do mal que nos aflige não é uma alegoria apenas política, mas é talvez de uma política ambiental, enfim, é de outra natureza. Comenta um pouquinho desse livro, em que contexto você escreveu, é um livro parece feito, ele traz uma notação de que é estruturado na forma de folhetim, e depois a gente descobre quem é o narrador desse folhetim. Comenta um pouquinho sobre a gênese e a estrutura, enfim, a trama, o conteúdo desse seu romance, por favor. Como diz o Martim da Vila, que foi o primeiro leitor, né, o meu amigo Martim, ele fala que é uma alucinação, né, da minha cabeça, mas na verdade A Bolha é um livro sobre o amor, né? Tirando toda a conjuntura dele, é um livro sobre o amor. Como a gente precisa resgatar essa questão do amor, né? Dizer para o outro que ama. Isso a gente escreve, a gente não fala mais para ninguém que ama, né? Amo tu, só isso acabou, né? É um livro americano, é sobre o amor. E eu estava basicamente muito alucinado ali por volta de abril de 2020, porque eu sempre morei perto da praia e morava do lado da praia de Ipanema e não podia ir à praia, né? Você não sabia o que fazer. Você ia ao supermercado e você via alguém com 5 carrinhos assim de compras, faltava arroz, faltava água, tinha tapa para comprar álcool em gel, né, no supermercado, né? Então eu falei, cara, que mundo é esse que a gente está vivendo? E eu fui percebendo na rede social as pessoas 2, 3 horas da manhã online, todo mundo online na rede social, gente casada, gente solteira, amigos online. Eu falei, cara, está todo mundo pirando. E eu pirei junto. E eu quis escrever uma história, que comecei falando de um homem que acorda de um coma, né? 10 anos depois, ele acorda em plena pandemia. Ele está achando que vai curtir a vida, sabe? Opa, agora sou eu. Aí alguém diz para ele, ó, tem pandemia, querido, você tem que ficar em casa confinado, entendeu? Aí eu larguei essa história de lado e comecei a escrever isso que resultou no livro A Bolha. E eu estava tão alucinado, porque eu falei, ou me jogo do apartamento, eu morava em Ipanema, né? Ou me jogo do apartamento em Ipanema, da janela, ou faço alguma coisa para sobreviver. Porque assim, a pandemia vai durar um mês. Não era assim que essa história? Vai durar um mês, daqui a pouco acaba. Isso no Brasil não pega, isso no Brasil não pega, né? A gripe espanhola durou 3 anos, né? no Brasil. No mundo morreram 50 milhões de pessoas no mundo, por causa dessa ideia que não pega. E eu escrevi A Bolha em 6 dias. Eu comecei a escrever e fui percebendo que no primeiro dia eu escrevi 40 e poucas páginas. Falei, cara, isso está parecendo um conto machadiano, né? Aquilo que não tem tamanho. E aí no outro dia eu estava com 80 e poucas páginas. Eu falei, isso aqui acho que não sei o que vai dar isso não.
Bom, 6 dias depois eu tinha 21 capítulos escritos, e eu não sabia o que fazer mais ou menos com isso, com essa história, e aí fui publicar então na rede social. Falei, bom, vai que alguém queira ler isso, né? E mais fiz uma metodologia. Resolvi restaurar o folhetim no Brasil, né, que é o primeiro folhetim também é de um homem negro, que é o Teixeira de Souza, publicou o primeiro folhetim no Brasil, em 1843. Resolvi restaurar, contar a história do folhetim e dizer para o público o seguinte: eu vou escrever todo dia, às 10 horas da manhã, um capítulo, vou publicar um capítulo do livro. E os primeiros capítulos publicados começaram a causar alucinação nas pessoas. Então, quem olhar o livro, não sei se aqui tem na biblioteca, mas quem olhar o livro vai ver os relatos, que eu resolvi publicar os relatos das pessoas que liam. Então tinha coisa assim, puta que pariu, eu não consigo mais dormir, sabe? Ou seja, e falei palavrão, né? Falei palavrão, né? Enfim, perdão. Não tem problema. Eu não falei puta que pariu. São não, esses tá? relatos que estão aqui no fim, né? Que estão impressos no. Deixa eu pegar, resgatar aqui. Eu estou com o PDF do livro, não estou com o livro impresso. Então, assim... É o da Vera Horn, da Maria Alice de Souza, vários deles, é. Ana então, Paula... as pessoas estavam alucinadas, porque o livro, quer dizer, embora seja um livro sobre o amor, eu falo sobre as catástrofes no Brasil. Então, eu fiz uma pesquisa sobre a questão da pandemia desde antes de Cristo. Né? Como o Brasil, como o mundo... foi sempre acometido por pandemias, e cada uma pior do que a outra. Essa não é diferente, não, gente. Cada uma pior do que a outra. Né? E o quanto isso tem um impacto grande na natureza. O quanto a gente despreza a natureza em todos os sentidos. A natureza também humana. Não é a natureza só de floresta. Né? Quanto a gente despreza. O quanto essas pandemias vêm para nos forçar a gente a ser cada vez mais humanos. Humano com o outro, né? Então, por exemplo, quando eu escrevi, só um parênteses, quando eu escrevi o livro da Carolina, eu comecei a perceber que, né, você olha um monte de gente ali no centro de São Paulo, né, nas praças, debaixo das marquises. A Carolina passou pelo mesmo processo. O quanto a gente não humaniza essas pessoas. O quanto de Carolina deve ter debaixo das marquises de São Paulo hoje, ou do Rio de Janeiro? Quanto de Carolina? Quanto de pessoas com uma capacidade muito grande de pensar o Brasil, que a gente não dá a mínima para... Porque, sabe, a aproximação deles vai assim, vai pedir alguma coisa, vai pedir, sabe, dinheiro, vai pedir esmola, vai pedir comida. Né? O quanto a Carolina pediu de esmola, pediu comida e criou uma obra fundamental para repensar o Brasil. Então, a bolha veio nessa questão. É hora da gente se revisitar, da gente pensar nisso, né? Em África tinha muito, né? África, eu falo o continente, são 54 países, muitos países tinham muito essa questão da comunidade, que a gente perdeu muito da comunidade, né? A Somé, que é uma filósofa de Dagara, morreu em 2017, ela dizia o quanto esse conceito de comunidade se perdeu. Ou seja, filho de um, filho de todos. De como um cuida do outro de uma maneira humana e de uma maneira, digamos assim, né, não social, mas de uma maneira, digamos, de uma forma que um protege o outro, sabe? Sem essa questão. Então, acho que a pandemia ela veio para nos fazer repensar essa humanidade toda que nós perdemos. Tem muita gente que foi conhecer a própria mulher ou o próprio marido durante a pandemia. Quem é você? Tal? Eu sou o teu cara que casou contigo há algum tempo, né? Então, acho que um pouco por aí, dessa relação. Então, assim, foi um livro que eu não diria que foi, embora escrevi em 6 dias, né? Não foi um livro fácil de escrever, porque é um livro que mexeu muito comigo. Ele conta algumas coisas, né? Que eu sempre trago personagens reais, e transformam eles em ficção, né? Aí tem aí o Oswaldo Cruz, o próprio Rodrigues Alves, Martim da Vila tá no livro, né? Também. Então eu trago os ambientes também, para que as pessoas se familiarizem bastante, né, com a história que eu estou contando. Agora tem uma gritaria grande para que eu escreva a Bolha 2, ou seja, como é que vai ser a sobrevivência desse casal depois?
né? Eles estão dentro da bolha. E aí? E depois da bolha? Então, tá uma gritaria grande para que eu escreva a bolha. Perfeito, mas você está escrevendo um, chama Toda Fúria, né? Esse você Não, vai publicar. Toda Fúria já está escrita. Chama, é Toda Fúria ou... Toda Fúria. Toda Fúria. E esse está escrito, vai ser publicado. Ano que vem, março. E a biografia do João Cândido? Eu acredito que ela fique pronta para novembro, por aí. Para fechar, então, Tom, apresente o João Cândido, assim, vamos dizer, o protagonista da Revolta da Chibata, né? Enfim... O nome de Revolta da Chibata é um nome genérico. Na verdade, é Revolta dos Marinheiros, né? Porque tem muitas coisas do João Cândido que o próprio João Cândido não aceitava. O Almirante Negro, ele não aceitava. Né? E dizer, não, mesmo, em um dos sambas mais bonitos que isso, tem, né? Isso era um termo pejorativo, até para sacanear ele na época, entendeu? Ou seja, esse cara está com ideias assim, mirabolantes, quer ser almirante, sabe? Como um cara desse pode ser almirante? Como um negro pode ser almirante? Filho de almirante é sempre almirante, né? Filho de ex-escravizado vai ser sempre um negro de filho de ex-escravizado, esse é o caso dele. Então, a história do João Cândido é o seguinte: o homem que parou o Brasil, a vida de João Cândido. Então eu descobri, por exemplo, fatos sobre a vida dele, da família, a carta de alforria da mãe, a certidão de casamento dos pais, né? Que o João Cândido não nasceu no dia 24 de junho de 1880, ele nasceu em outra data, o quanto ele foi tão popular que ele não, a sociedade toda glorificava o João Cândido. Era um homem muito popular naquela época, né? E o quanto que a história dele ainda impacta nesse Brasil, que subterraneamente mantém a escravidão, através das empregadas domésticas, através dos baixos salários nos serviços, né, fundamentais do Brasil, o quanto João Cândido dialoga com essa natureza toda. Então, é um livro que vai trazer essa discussão do papel dele como militar, enfim. Explica por que a Revolta da Chibata se faz a distinção entre ela e a Revolta dos Marinheiros como um Aldir Blanc, né? Da música do Aldir Blanc, que configurou muito isso, né? Mas, na época, o movimento era a revolta realmente dos marinheiros. Né? Os jornais também trazem naquela época, né? Sobre isso. Né? Mas o motivo não era principalmente a revolta contra os maus tratos? A chibata era um dos motivos, mas você tinha soldo, você tinha uma série de alimentação, você tinha uma série de questões. Né? Quando o marinheiro, agora não me recordo o nome, né? Foi punido, porque ele tinha ido no cais e alguém pedia assim, traz uma cachaçinha de lá, tá? Tipo assim, né? Por baixo do pano, né? E ele foi descoberto com cachaça e foi punido por isso. Punido para receber 25 chibatadas, recebeu 250 chibatadas. E eu descobri, era algo assim impensável, porque você podia levar o homem à morte, né? Porque era muito forte. E a chibata, ela trazia na ponta uma peça de metal que lanhava as tuas costas, né? Eu até descobri alguns homens daquele período que eram tão fortes que riam das chibatadas. Né? Dizia, só isso? Pode dar mais. Que riam. Mas, assim, tinham homens que quase eram levados a óbitos por isso. Então, a crueldade era muito grande. Você era punido por qualquer coisa. Então, assim, a revolta da chibata ela não é um movimento só, né, que aconteceu em 1910, não foi só aquele movimento. Vinha de um processo já de quase 100 anos da Marinha Brasileira praticando atos muito desumanos contra essa população. Primeiro, o recrutamento. Né? Se você era insubordinado, ia para a Marinha. Era entregue para a Marinha. Então, o João Cândido passou um pouco por essa questão, que ele brigou, ainda moleque, com alguém da fazenda, ele foi recrutado para a Marinha. Então, assim, essa situação toda de militância, que o João Cândido foi percebendo isso ao longo da carreira dele como militar, depois ele foi para a Inglaterra, né,
para acompanhar a construção final do navio, e na Inglaterra os marinheiros eram tratados totalmente diferentes. Então ele foi percebendo esse movimento político e ele trouxe isso para o Brasil. Né? Há um discurso dele de 1909, quando ele chega no Brasil, que é uma verdadeira pérola, de um camarada que não tem nada de boçal, o cara tem uma compreensão política muito grande. E essa compreensão política é que fez o movimento ser tão vitorioso naquele período. E o João Cândido ficar no centro dessa questão toda. Né? Tentaram matar ele de todas as maneiras, mas não conseguiram, né? Todas as maneiras, mas ele resistiu e só morreu em 1969. Ainda, até hoje, perseguido pela ditadura, até hoje. Tom Farias, muito obrigado pela sua presença aqui no Segundas Intenções. Eu queria dar uma informação completa do evento que vai acontecer no dia 2 de dezembro, no seu aniversário. Já antecipamos publicamente aqui os parabéns para você. Vai ser o lançamento da Bolha e do livro da Carolina, é isso? Nós vamos fazer A Carolina está em voga, né? Vocês estão vendo aí as discussões todas em torno da Carolina, a publicação da Companhia das Letras, a exposição lá no Instituto Moreira Salles, não sei se vocês já foram assistir, e eu recebi, por intermédio da família, o arquivo Audálio Dantas. Então, o arquivo tem quase 1000 peças, das quais mais de 100 cartas da Carolina para o Audálio Dantas, uma série de documentos, contratos, procurações, muito recorte de jornal, muita coisa. E eu escrevo para o Jornal o Globo, né? E aí fiz um artigo grande para o Jornal o Globo, que está dando o que falar, o desdobramento desse artigo, a partir de uma visão de que o material da Companhia das Letras dá uma ideia de que Audálio foi um aproveitador da Carolina, né? Conta essa história. E os documentos mostram outra história. Né? Os documentos mostram um Audálio exatamente um prestador de contas para a Carolina, com muitos balancetes, com relação aos pagamentos. Mesmo assim, a Carolina ainda continuava falando mal dele, sobretudo nos jornais da época. Mas as cartas dela e as cartas deles demonstram um movimento completamente diferente. A segunda coisa é que, desse material todo da Carolina, com Audálio, tem 3 diários novos, que a Companhia das Letras não tem. Ou seja, a publicação da Companhia das Letras, que são 2 volumes agora, né? Um é o volume Casa de Alvenaria, mas está lá, volume 1, Osasco, quando ela morou em Osasco, e o volume 2, Santana, quando ela morou em Santana. São mais ou menos 800 páginas. E aí, entre esses 2 volumes, eu tenho 3 cadernos, que era do arquivo que não constam desses volumes. Ou seja, a obra da Companhia das Letras está incompleta. Então, assim, é em torno disso que a gente vem falando. E aí, a ideia de trazer a Carolina, esse livro está na 14ª reimpressão, hoje, 14ª reimpressão, foi finalista do Jabuti, ganhou 2 prêmios também, literários, mas a ideia é que a gente traga essa discussão desse papel, tanto do Audálio Dantas, como descobridor da Carolina, né? Que eu digo que não é Audálio contra a Carolina, é a Carolina a partir de Audálio Dantas. Né? Se ele não publicou a íntegra dos diários dela, publica agora. Mas, ela mesmo fala isso diversas vezes, se não fosse Audálio Dantas, não seria nada. Não fosse Audálio Dantas. Então, ela reconhece esse papel dele. E aí, quer dizer, toda a história que está em volta de uma mulher que é aproveitada por todo mundo, né? Quer dizer, começa a ganhar dinheiro e aparece 1000 aproveitadores, pessoas para dizer, não é assim, cuidado. Então, quer dizer, esse lado da história que precisa ser contada. E aí a ideia é conversar um pouco sobre isso no dia 2, vocês estão convidados. E a livraria... Por favor, não esqueça de levar meu presente, mas enfim. E a livraria aqui, no começo a gente não deu aqui o endereço, é na Rua Marinho Falcão, número 58, não muito distante aqui do Parque Vila Lobos, no Sumarezinho. Então, Ria Livraria, Rua Marinho Falcão 58,
Vila Madalena ou Sumarezinho, conforme o... É uma livraria nova, Tem acontecido muitos... Surgiu durante a pandemia, né? Livraria de acontecido. rua, resgatando a livraria de rua, que é uma coisa muito bacana, né? É bem legal lá e espero que todo mundo que estão convidados para... Tom Farias, muito obrigado. E eu deixo o convite também, agradecendo quem esteve presente aqui na livraria, aqui na biblioteca, ou nos acompanhou pelo Facebook. Eu agradeço a participação e a atenção e eu convido para o próximo e último encontro do Segundas Intenções no ano de 2021, que vai ser no dia 6 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas. Durante a pandemia, a gente começou a fazer os encontros às segundas-feiras à noite por plataformas digitais, por causa das leis sanitárias. Agora a gente voltou, estou aqui com o Tom aqui na biblioteca presencialmente, mas temos alternado encontros presenciais aos sábados, encontros virtuais nas segundas-feiras. E na segunda-feira, dia 6 de dezembro, às 19 horas, pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos, nós teremos um encontro que vai até às 20 horas, online, com o filósofo e apresentador, comentarista da CNN, Leandro Carnal, né, que, enfim, é uma figura sobejamente conhecida, que transforma a filosofia num assunto mais próximo do cotidiano das pessoas, com muito talento. Leandro Carnal vai conversar comigo, então, das 19 às 20 horas do dia 6 de dezembro, segunda-feira. Isso faz parte da programação especial dos 7 anos da Biblioteca Parque Vila Lobos, em nome da qual eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e, sobretudo, do Tom Farias, que foi um prazer conhecer, ter aqui no Segundas Intenções. Tom, muitíssimo obrigado, foi um prazer o papo, dava para continuar tendo uma aula com você sobre a história do Brasil e a história desses grandes intelectuais e artistas negros que a cada vez mais ganham visibilidade graças a um trabalho como o seu. Muito obrigado. Muito obrigado também e espero que as pessoas consigam acompanhar um pouco dessas ideias e eu acho que o Brasil precisa disso. Quem quiser me seguir na rede social é Tom Farias Oficial, que é o meu Instagram. Lá tem muitas coisas que eu conto sobre essas questões. Eu também respondo perguntas por lá. Então, acho que é manter essas coisas vivas. Eu acho que o diálogo, a conversa e a escuta, sobretudo, é aquilo que nos cura, né? Hoje ninguém quer escutar ninguém. O médico não escuta o paciente, o político não escuta a sua base, o presidente da República não escuta a população, sobretudo, né? A gente não estaria com esse problema todo no Brasil de hoje. Então, o nosso processo de cura vem da escuta. Só a escuta vai nos curar. Obrigado, viu? Muito obrigado.